estamos aqui aproveitando mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Acho que espantou o pessoal hoje, né? Mas nós estamos aqui, graças a Deus, graças ao Mestre amado Jesus, para mais um Evangelho na tarde de hoje. Todo mundo cantando, fazendo essa abertura com a prece que o Mestre Jesus nos deixou, Pai Nosso. Só para todos. Eu só venho uma vez por ano com a questão das minhas férias. Férias em agosto. Então. O livro dos Espíritos dessa tarde, a questão 895. E a pergunta é assim: a parte dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? E no Evangelho segundo o Espiritismo,
item 2 a 3, parábola do bom samaritano. A gente possa entender agora, tanto a questão 895 e o próprio Evangelho, nós temos, vocês já colocaram, as lentes da doutrina espírita. Porque ela, através da filosofia, da ciência e da religião, ela amplia os horizontes. Acho que a maioria daqui usa óculos. De perto, de longe, dos dois, todos nós usamos óculos. O que somos nós sem os óculos? Tropeçamos até na sombra, não é assim? Tropeçamos e não enxergamos nada. Tudo embaçado, tudo distorcido, caímos com facilidade, não achamos nada, não é assim? Aí de repente você coloca o óculos e tudo fica muito nítido, tudo muito claro. Você enxerga os mínimos detalhes, perto e longe. Porém existe uma situação aí, que se antes, sem os óculos, a gente poderia se justificar, olha, estou sem os óculos, não estou enxergando, porque eu estou sem os óculos. Mas a partir do momento que nós colocamos os óculos, já não dá para se justificar, porque você está enxergando, você está vendo. Então a situação passa a ser outra. Então a doutrina espírita são como lentes que deixam tudo mais claro, tudo mais amplo, de uma forma tão precisa que é difícil você falar assim, não sabia, não fazia nem ideia. Você falava que não sabia, não fazia nem ideia, quando você estava sem os seus óculos. Agora você sabe exatamente o que você está vendo na sua frente. Então a doutrina espírita é como se nós colocássemos uma lente, um óculos, que vai corrigir uma situação interna. Corrigir uma situação interna, uma cristalização interna. É a questão 895. Nós temos uma cristalização interna muito forte dentro de nós, chamado egoísmo. Então o egoísmo ele não é um defeito, ele não é um vício, ele é a fonte de todo defeito, ele é a fonte de todo vício. Como a caridade não é uma virtude, ela é a mãe de todas as virtudes. A primeira coisa a entender é que existe um egoísmo que era natural. Há milhões de anos atrás, esse egoísmo era natural. Natural vem da palavra natureza, fazia parte do instinto de conservação, de um primarismo animal, um instinto de sobrevivência. Então era necessário que fossem egoístas por uma questão de sobrevivência. Nós não tínhamos noção de nós mesmos. Era só uma questão do dia, daquela necessidade. A partir do momento que nós vamos evoluindo, esse egoísmo ainda existe dentro de nós, porém ele tem que ser transmutado, ele tem que ser transformado. É trocar a palavra egoísta por amor próprio. É diferente. O egoísta só pensa em si. Quem tem amor próprio também pensa em si. Perceberam a diferença? A diferença é exatamente essa. Vamos trocar a palavra egoísmo por reeducação emocional centrada no auto-amor. Isso é auto-amor, isso não é egoísmo. Então você também tem que pensar em você. Porque se você não pensar em você e pensar 100% nos outros, isso não é altruísmo, isso é um egoísmo disfarçado. Porque isso vai gerar uma cobrança a médio e longo prazo. Toda cobrança a médio e longo prazo não era uma atitude altruísta, era uma atitude egoísta disfarçada. Então o amor próprio também pensa em si, também sabe cuidar de si, das suas necessidades, também tem seus sonhos, também tem seus desejos e suas vontades. Então não é uma aniquilação, não é uma negação do ser, mas entender que existe um conjunto de pessoas e situações. Então enquanto o egoísta ele se fecha e vive numa insegurança crônica, o egoísta vive numa insegurança crônica. Ele não confia em ninguém, ele tem medo de tudo, porque ele se fecha. Nós achamos que o egoísta gosta mais dele do que dos outros. Não, ele gosta da sua parte egoica, de uma camada chamada ego. Só que no interior dessa camada chamada ego, existe o ser essencial.
ser essencial, a essência, a centelha, a nossa imagem e semelhança com Deus. É aí que somos parecidos com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então é uma centelha que está fechada dentro de camadas do egoísmo. Então o egoísta gosta das camadas do egoísmo, não gosta da sua centelha. Por quê? Porque a sua centelha, ela foi projetada, ela foi arquitetada, ela foi idealizada por Deus para amar, para se doar, para compartilhar, não para receber, não exatamente para ser amado. Numa relação de 7:3, o que significa isso? Para que nós possamos ser pessoas felizes, equilibradas, serenas, eu preciso dar mais do que eu recebo. Porque o meu espírito foi criado com esse propósito. É bom receber? Claro que é. Precisamos receber? Sim, precisamos. Mas numa proporcionalidade menor do que eu me dou. Porque a minha centelha, Deus, quando nos criou para ser um doador. Para que eu pudesse amar as pessoas. Para que eu pudesse compartilhar junto com as pessoas. A partir do momento que eu não faço isso, perceba que o egoísta, por mais que ele tenha, ele nunca está satisfeito. Nunca, absolutamente nunca está satisfeito. Porque as camadas do ego não se satisfazem. Simplesmente não se satisfazem. Quanto mais você tem, mais você quer. Nessa questão, Allan Kardec, que era próprio da época, usou a palavra imperfeição. Era próprio da época. Hoje trocaríamos a palavra imperfeição por uma outra. Então não somos seres imperfeitos, somos seres perfectíveis. Imperfeito é como se nós tivéssemos um defeito de fábrica, não é assim? É como se eu tivesse vindo com um defeito de fábrica. Então eu sou imperfeito. Não sou imperfeito. Mas para a época cabia essa palavra. Para a época cabia. Então não está errado com Allan Kardec, no século XIX e século XX, ter alguns autores terem escrito imperfeição. Era o entendimento da época. O século XXI vai nos ajudar a ressignificar algumas palavras. Não que estivessem erradas, mas nós ampliamos os nossos horizontes, o nosso conhecimento, então dá para entender de uma outra forma. Então eu não sou um ser imperfeito, eu sou um ser perfectível. O que é um ser perfectível? Ele está caminhando para a perfeição. Está caminhando para a perfeição. O imperfeito é imperfeito sempre. Ele é imperfeito. Ele já veio com um defeito de fábrica. Não foi o nosso caso. Nós somos seres caminhando para uma perfeição relativa, claro, porque a perfeição absoluta é Deus, mas para uma perfeição relativa, para que nós, daqui a alguns milhões de anos, para que a gente chegue na condição de um Cristo. Deus nos criou para sermos Cristos. Cristo. Nós temos uma referência, mas existem bilhões de Cristos. Nós temos uma referência, nós conhecemos um deles, mas são bilhões, que nós chamamos de Jesus. Então Deus nos criou para sermos um Cristo. Por isso que Jesus disse: farás o que eu faço e muito mais. Porque ele já reconhecia em cada um de nós uma centelha divina em evolução. Então qual é, pegando a questão da 895, qual que é a principal característica da imperfeição? Veja o que está escrito: o interesse pessoal. Essa é a principal característica de uma pessoa que está estagnada no seu momento evolutivo. Ela está parada no seu momento evolutivo. Ela está sendo infeliz. Por quê? Porque felicidade, como a doutrina espírita nos ensina, não é uma questão de ter isso ou ter aquilo, estar aqui ou estar ali, ter essa posição social ou aquela, estar com essa ou com aquela pessoa. Nós linkamos felicidade com coisas materiais, com posições sociais, com lugares, com pessoas. Felicidade é uma questão espiritual, consciencial. Só você tem a capacidade para se transformar numa pessoa feliz. Nada e ninguém vai conseguir fazer isso por você. E o contrário é válido.
E o recíproco é verdadeiro. Só você tem a capacidade e a estrutura para se transformar em uma pessoa infeliz. Nem pessoas, nem coisas, nem situações, nem nada te transforma em uma pessoa infeliz. É uma escolha sua. As pessoas podem nos trazer alegrias e tristezas, momentos bons e momentos ruins, mas você vai ter que decidir o que você vai fazer com aquilo. É uma decisão sua. O mundo não controla os seus sentimentos, o mundo não controla a sua vida, o mundo não tem o seu destino nas mãos, só você tem isso, a menos que você permita. É uma decisão sua. Então esse excesso de interesses pessoais, materiais, sociais, vão nos escravizando às situações perecíveis, às coisas que se modificam, que se transformam. Eu costumo dar um exemplo, que fica fácil para as pessoas entenderem, como se o planeta Terra fosse uma grande loja de departamento. Imagina, uma grande loja de departamento. Nessa loja de departamento tem de tudo, materialmente falando, socialmente falando, tem absolutamente de tudo. Só que tem um detalhe nessa grande loja de departamento, ela só tem 2 portas, que ficam contrárias uma da outra. Uma porta de entrada e uma porta de saída. Ela não tem mais portas. Você só entra por uma, você só sai por outra. No momento que você entrou pela porta de entrada, você já está se encaminhando para a porta de saída. No primeiro passo que você dá dentro dessa grande loja de departamento, você já está se direcionando para a porta de saída. Você pode dar quantas voltas você quiser, mas você está indo na direção da porta de saída. Mas para entrar nessa porta de entrada, nessa grande loja de departamento, nós precisamos de algo. Um corpo que a natureza nos oferece. Nosso pai, nossa mãe oferece um material genético, a natureza faz o resto, e pelas leis divinas ganhamos um corpo. Então nós precisamos de um corpo que nós não temos, precisamos de um corpo. Então para você entrar, você precisa de um corpo que já aqui não é seu, ele faz parte dessa loja de departamento. Então seu pai, sua mãe, uma combinação cromossômica, junto com as leis da natureza, vão te oferecer um corpo novinho em folha. Você vai devolver ele meio estragadinho lá na frente, meio usadinho, mas faz parte do processo. O corpo que você pegou, você não devolve, mas o corpo faz parte da loja de departamento. Então você pode usar tudo, absolutamente tudo, mas nunca se esqueça que você está caminhando para a porta de saída e aquele corpo que você ganhou, que faz parte da loja de departamento, terá que ser devolvido na porta de saída. Agora é interessante, é uma analogia que fica fácil a gente entender. Com quem você vai se identificar? Com o corpo? Com o nome? Se você também ganhou? Com o seu sobrenome? Com os seus investimentos materiais, posições sociais? Quais são as suas referências? Porque se for referências materiais, sociais, vai ficar na loja do departamento. Vai ficar na loja de departamento. Não te pertence. Isso faz parte de uma personalidade. Não se esqueça que você é uma individualidade. Você vai adquirir uma personalidade, um nome, um sobrenome, uma cidade, uma família, características físicas. Isso faz parte de uma personalidade por uma equação de tempo. 80 anos, 90 anos, 100 anos, não importa. Mas é uma equação de tempo. Século XX, século XXI, também não importa. Essa personalidade termina na porta de saída. Você volta à sua individualidade. Então, com que você se identifica? Como que nós vamos passar para o lado de lá? Com que valores? O que significa isso? Que nós podemos aproveitar tudo que essa loja de departamento pode oferecer para nós. Que nós possamos evoluir intelectualmente, que possamos evoluir materialmente, que possamos ter uma vida confortável. Sim, claro, evidente. Nenhum problema em relação a isso.
O problema é achar que isso é você. Ter sem que o ter te tenha. Ter sem que o ter te tenha. O que significa isso? Sem que a materialidade, as posições sociais, seja você. Seja você. Que o seu princípio básico, que a sua motivação, que a sua essência não seja material. E que ela vai ficar na loja de departamento. Então, uma experiência evolutiva é um aprendizado. Então, você pode aproveitar tudo, porém, não se esqueça que nem o corpo você leva. Nem o corpo você leva. Então, você vai viver como? Compartilhando, se doando, fazendo, aproveitando. Claro, por que não? Por que não? Aí a felicidade vai te encontrar, porque ela já está dentro de você. Então, o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, aquele interesse exclusivista, faz com que a gente fique atrelado, presos e sofrendo. Sofrendo. A dor é um impulso evolutivo. Todos os seres sofrem a dor. Você tem a dor de evolução, você tem a dor de expiação, você tem a dor auxílio, você tem a dor sensibilização. A dor é um impulso evolutivo. No planeta virtual das expiações, ela se torna necessária. Mas o sofrimento é livre-arbítrio. O problema não são as situações que acontecem conosco. O problema é depois que elas passam, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e você ainda está preso, magoado, ferido, machucado. Olha que interessante. Aparentemente, todos nós estávamos no plano espiritual, mais ou menos na mesma época. Aí nós estávamos planejando, programando essa reencarnação. Demos uma olhadinha para trás, demos uma olhadinha para frente, aí fizemos algumas avaliações junto com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade aí. Até que o nosso anjo da guarda chegou para nós e perguntou assim: o que você pretende para a próxima reencarnação? Agora que você já fez uma avaliação, que você já sabe quem são as pessoas, a sua necessidade, o que você pretende para a próxima reencarnação? É uma pergunta que foi feita para todos nós, é a mesma pergunta. Já tínhamos sido amparados, socorridos, já tínhamos sido levados para a escola, já tínhamos conhecido muita gente lá no plano espiritual, muita coisa ficou mais clara, mas a nossa reencarnação estava para os próximos meses. Já estávamos nos programando para retornar à carne nos próximos meses. E a pergunta foi a seguinte: o que você pretende? Todos nós respondemos, em essência, a mesma coisa. Como a pergunta é muito parecida para todos nós, a resposta que nós demos também é muito parecida. Gostaria de ser um ser humano melhor. Faz sentido? Não. Aí o nosso anjo da guarda olhou para nós e falou o seguinte: então, a lição do século XXI, lição prática do final do século XX, até o período que a gente viria, final do século XX, início do século XXI, a lição prática, não teórica, teoria a gente já sabe bastante, é o perdão. Essa é a lição prática. Para ser um ser humano melhor, necessariamente eu vou ter que aprender a perdoar. Na prática, perdoar não é esquecer, perdoar é ressignificar, é olhar aquilo de um outro jeito. Aí o nosso anjo da guarda disse assim: olha, vai existir alguns poucos momentos, que você será ferido, magoado, machucado, traído, abandonado, qualquer coisa nesse sentido. Alguns momentos. E você vai trair, abandonar, mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Entenda que isso não são pessoas e situações, são as suas lições essenciais. Não se pegue a forma. Pode acontecer na China, na Austrália, no Brasil, na Argentina, onde você quiser. As lições essenciais são suas.
Você vai atrair pessoas e situações para o seu aprendizado. Você não quer aprender a ser um ser humano melhor? Então você vai ter que aprender a perdoar na prática. Mas como que eu vou aprender? Você será ofendido, magoado, machucado, abandonado. E olha que interessante, quando grandes espíritos, grandes almas reencarnam entre nós, quase anjos, às vezes alguns anjos reencarnam, mas tem alguns que são quase anjos. A primeira lição desses grandes espíritos, ou a primeira situação que eles enfrentam aqui, encarnados, e eu já estou falando de espíritos que já aprenderam a perdoar na prática, desses espíritos que não teriam necessidade de passar por aquela situação, porém reencarnam e sabem que vão passar por aquela situação. É abandono afetivo. Estou falando de anjos. Porque eles vão reencarnar no planeta de provas e expiações. Eles não vão reencarnar no planetas felizes ou celestes ou qualquer coisa desse, nem de regeneração. Eles vão reencarnar no planeta de provas e expiações, onde essas situações não são normais, são comuns. São comuns. E eles vão sofrer isso na pele. Porém, a evolução espiritual dele vai fazer que aquilo não saia do patamar da dor. Não saia do patamar da dor. Que não se transforme em sofrimento, muito menos uma mágoa. Porque 90% das nossas mágoas tem outro nome: orgulho ferido. 90% das nossas mágoas chama-se orgulho ferido. Então, quando nós somos magoados, vamos analisar, refletir, pensar, depois de alguns meses, claro, para ver se aquilo não tinha interesse pessoal. É a questão 895 do Livro dos Espíritos. Porque onde existe muito interesse pessoal, somos facilmente magoados, facilmente feridos. Onde tem muito, quanto maior for o nível de interesse pessoal, maior será a mágoa, maior será a dor. Então, quanto mais espiritualizados, menores são as nossas dores. Quanto mais espiritualizados, menores são as nossas dores. Não quer dizer que nós não vamos passar por dores, mas não exatamente sofrimento. Todas as grandes almas, de alguma forma, sentiram dores, foram machucados, ficaram tristes. Natural que seja assim, natural, normal que seja assim. Mas qual foi a reação deles frente àquela situação? Aí no Evangelho da Tarde fala exatamente da história do bom samaritano. O que significa o bom samaritano? Primeiro que Deus, Jesus, usava de símbolos, depois ele usava de elementos da época, que todos conheciam, que todos se identificavam, para que as pessoas entendessem melhor aquilo. Entendessem. Tanto que para a época, até eles, os doutores da lei, os sábios da época, os sacerdotes, quase não entendiam o que Jesus queria dizer, mesmo ele usando os elementos da própria época. Porque as lições de Jesus eram muito mais profundas do que eles podiam entender. Mesmo para nós hoje, essa parábola do bom samaritano, ela é estudada nas camadas mais evoluídas do planeta Terra. O entendimento é outro. A compreensão da palavra é outra. Pode ser que daqui 1000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, eles peguem essa mesma palavra, mas vai conseguir enxergá-la de uma outra forma. Jesus nos traz o Sermão do Monte. Então, para entender um pouco dessa palavra, nós temos que entender um pouquinho do Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Que já que nós estamos nessa época, eu vou falar assim, é a plataforma política de Jesus. Já que estamos nesse momento do nosso país, a plataforma política de Jesus. O Sermão do Monte é feito de 8 degraus. Costumo falar que é 7 mais 1, mais fácil pensar assim. O primeiro degrau, a base de todos os outros degraus, eu só vou conseguir entender o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo se eu olhar sempre o primeiro degrau, porque é o meu chão, porque é a minha base, porque é o mais importante de todos, é o mais importante de todos. Aí sim eu vou conseguir subir pelos outros. O primeiro degrau que Jesus fala da questão da humildade. Humildade. O que é uma pessoa humilde?
Primeiro que nem é uma pessoa que olha para baixo, nem é uma pessoa que olha para cima. Ela está sempre olhando na linha do horizonte. Ela sabe exatamente qual é o seu tamanho, milimetricamente qual é a sua estatura moral, intelectual, a sua capacidade. Então é aquela pessoa que pode, em algum momento, ela é uma mestre sobre aquele assunto. Então ela se porta como um mestre, como um professor, como um sábio. Em outro momento ela senta como um aluno. Ela tem a humildade de dizer, não sei nada sobre isso. Isso é uma pessoa humilde, que sabe falar sim, que sabe falar não, que sabe ensinar e que sabe aprender. Isso é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não anda de cabeça baixa, não anda de cabeça levantada, ela anda na linha do horizonte. Porque ela sabe até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades, as suas limitações. Então ela é humilde o suficiente de entender aquilo que ela faz bem feito, e ela é humilde o suficiente de saber, não sei nada sobre isso, preciso aprender tudo sobre isso. Então ela senta e aprende como qualquer pessoa. Isso é humildade. Por isso que é a base. Quando a pessoa conhece o seu tamanho, conhece o seu valor, sabe exatamente quem ela é naquele momento. Nem se cobra, nem se culpa. Olha, interessante. Nem se cobra, nem se... Até porque a culpa também é um subproduto do orgulho. A culpa também é um subproduto do orgulho. Vamos entender melhor o que ela significa, que é o início de um processo de resgate, é um processo evolutivo, mas que no planeta de provas e expiações, parte dela está assentada em uma base chamada orgulho. O segundo legal, entendendo um pouquinho sobre a humildade, e sabendo que todos nós temos o nosso valor, todos, e somos muito mais luzes do que sombra, somos mais luzes do que sombra. Primeira coisa, somos mais luzes. O que nos assusta nem é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. O que nos assusta. Isso que nos assusta, isso que nos apavora, é o nosso lado luz. Saber das potencialidades que nós temos, da confiança que Deus tem em nós, porque onde Deus nos colocou, Ele sabia que nós daríamos conta do recado. Ele sabia, Ele nos confiou um pedacinho, um quadradinho, porque Ele sabia que nós éramos a melhor pessoa para aquele pedaço, a melhor pessoa. Até tinha o plano B, o C, o D, o E, mas nós somos o plano A. Então cada ser humano tem o seu valor, a menos que ele não se dê o valor, é uma outra história. Mas se Deus nos colocou em qualquer cantinho, é porque Ele precisa de nós, do nosso jeito, da nossa forma, ali, naquele ponto. Fazendo o possível? Não. Fazer o possível qualquer um faz. Fazendo o melhor. O melhor dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós sabemos, mas é o nosso melhor naquele momento. Então, humildade é o primeiro degrau. Entendendo um pouco da humildade, eu vou para o segundo degrau. Essa plataforma que vai nos ajudar a entender essa palavra. O segundo degrau chama-se resignação. É um sentimento do coração. Assim como a razão é o consentimento da inteligência, a resignação é o consentimento do coração. Mas o que é resignação? Entender que nós, sempre que for possível, vamos fazer o nosso melhor, mas não queiram o destino das pessoas e das coisas nas nossas mãos. Você vai até um ponto, dali para frente, deixa que Deus age. Os caminhos de Deus são insondáveis. Os caminhos de Deus são insondáveis. Não queiram prever o que Deus vai fazer. É como se o limitado quisesse entender o ilimitado, o finito querendo entender o infinito. Não dá. Simplesmente não dá. É impossível. Porque os parâmetros fogem completamente a qualquer comparação. Então Deus tem caminhos que nós nem imaginamos. Então, frente a uma situação, faça o seu melhor. Faça o seu melhor com as condições que você tem hoje.
Porque quando as condições forem melhores, você vai fazer melhor ainda. Deu para você entender isso ou não? Faça o seu melhor, dentro das condições que você tem hoje. Deixa o resto das mãos de Deus. Então existem situações, existem problemas, existem desafios, que nós temos que colocar nas mãos de Deus. Olha, eu vou até aqui, daqui para frente eu não vou mais. Coloquem nas mãos de Deus. Coloquem nas mãos. Ele sabe o que ele vai fazer. Não é no nosso tempo, não é no nosso jeito, não é da forma que a gente gostaria que fosse, mas é com o melhor tempo, da melhor forma, do melhor jeito. Vocês podem ter certeza. Chama-se resignação. É o segundo degrau. Só que para eu ter um pouco de resignação, eu preciso entender o que é humildade. Porque só pessoas humildes conseguem entender o que significa resignação. O orgulhoso não vai ter isso nunca. Nunca. Ele vai querer resolver tudo. Aliás, o orgulhoso só tem dois jeitos de se resolver as coisas. O dele e o errado. O orgulhoso só tem dois jeitos. Ou é o dele ou é o errado. Existem uma infinidade de caminhos. E todos são caminhos. Então, para entender a resignação, eu tenho que buscar um pouquinho de humildade. Senão eu não vou saber o que é. Entendendo um pouquinho desse segundo degrau, eu vou para o terceiro. E o terceiro, no Evangelho, usa a palavra mansuetude. No século XXI ficaria pacificação. A palavra, para a nossa época, significa a mesma coisa. Mas o que é pacificação? É pacificar os próprios sentimentos, as próprias emoções, não as emoções dos outros. Você tem que pacificar as suas emoções, os seus sentimentos. É impossível pacificar as emoções. O que parece que as pessoas têm um controle remoto na mão e controlam as nossas emoções. Interessante isso, né? Vou deixar ela com raiva, aperta aqui, ela fica com raiva. Vou deixar ela triste, aperta aqui, ela fica triste. E as pessoas que controlam as nossas emoções, assim, fácil assim, somos controlados por controle remoto. As pessoas falam coisas, agem de tal forma e nos tiram completamente do equilíbrio. Quem dá esse direito para as pessoas somos nós. Pode nos deixar chateado, triste, sem dúvida, isso faz parte. Mas para pacificar as próprias emoções é uma decisão minha. Até que ponto aquilo vai crescer dentro de mim? Até que ponto aquilo vai cristalizar dentro de mim? É o terceiro degrau, pacificar os próprios sentimentos. O degrau 1, 2 e 3 tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com nossa decisão. Não tem nada a ver com Deus, com Jesus, com a outra pessoa, não tem a ver com ninguém, é só nós. Aliás, se doeu, pega o que é teu. Pega o que é teu. Se doeu, pega o que é teu. Então, o primeiro, degrau 1, 2 e 3 tem a ver essencialmente com Deus. No quarto degrau, nós já vamos sair dessa condição nossa e vamos entender o que é fé e razão. Fé e razão. Não é crença, é fé. É impulso imanente, é confiança, é ter a certeza que existe um Deus, que existe um Jesus, que existe uma espiritualidade, que só está esperando que a gente faça o nosso melhor. O nosso melhor. Não é uma questão qualitativa ou quantitativa, é o seu melhor naquele momento, nas condições que você tinha naquele instante. Chama-se fé. É ter a certeza, não é esperança, é ter a certeza que existe uma espiritualidade nos amparando e nos ajudando, baseado na razão, senão se torna uma fé cega. Tem que ser uma fé raciocinada, bom senso, discernimento. Bom senso e discernimento caminham lado a lado com a fé, assim como a ciência. Fé e ciência, religião e ciência, não se misturam, mas podem e devem caminhar lado a lado. É como água e óleo. Por mais que você tente chacoalhar e misturar, alguns minutos depois cada um ocupou o seu lugar com essa densidade diferente. Mas podem e devem caminhar lado a lado, porque elas se complementam. Uma trata das questões espirituais, outra trata das questões materiais.
Então tem que andar lado a lado, porque uma precisa da outra. Precisa da outra. Fé e razão. Quarto degrau. Aí é uma relação nossa com Deus, com a espiritualidade, com os santos da devoção. Veja, você já saiu dos 3 primeiros degraus. Fui para fé e razão. No 5º degrau, perdão. O perdão entra no 5º degrau. Quer dizer que eu preciso um pouco de humildade, um pouco de resignação, um pouco de pacificação, fé e razão para aprender a perdoar alguém, senão eu não vou. Por isso que Jesus colocou no 5º degrau, porque sabia que se colocasse no 1º degrau, não conseguiríamos. Era necessário alguns ingredientes antes, para misturar no liquidificador, para que eu pudesse entender o que significa a palavra perdão. Quer dizer, quando eu perdoo o outro, eu liberto o outro? Não, você liberta você mesmo. É um processo de autolibertação. O outro continua devedor do mesmo jeito. Você que se liberta do peso. E aquilo fazia parte do seu processo evolutivo. Quantas vezes Madre Teresa de Calcutá foi ofendida? Quantas? Centenas de vezes. Quantas vezes Chico Xavier foi ofendido? Centenas de vezes. Todos os grandes missionários da Terra, todos, na área da filosofia, da ciência, da religião, foram ofendidos centenas de vezes. Todos. Doía? Até doía. Naquele momento, naquele dia, naquela semana, pois não doía mais. Porque eles dissolviam. Entendiam aquilo como um aprendizado. Aí quando eu pegar o 4º, 5º degrau, eu vou para o 6º degrau. Simplicidade. O que é simplicidade? É viver de forma simples, não simplória. Simples. De uma forma que você se envolva com pessoas, que você converse com pessoas, que você respeite pessoas, que você entende que cada ser humano, 8 bilhões de seres humanos, na condição de encarnados, são filhos do mesmo Deus, caminhando na mesma direção. Caminhos diferentes, por caminhos diferentes, mas todos necessariamente estão com o mesmo princípio, a lei do amor. A lei do amor é igual para todos, dos 8 bilhões. Todos eles, se eles quiserem evoluir, necessariamente eles vão ter que ir pelo caminho do amor. Aliás, aquela frase que nós conhecíamos por décadas, ela precisa ser ressignificada também. Deus escreve certo por linhas tortas. Só esqueçam disso, por favor. Deus escreve certo por linha reta. Nós que pegamos atalhos. Porque a linha até Deus é uma linha reta. É a linha do amor. É a linha do amor, é uma linha reta. Não faz curva. Quem faz curva somos nós. Então nunca Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por uma linha reta. A linha do amor. Quem faz curva somos nós. Quem se perde no caminho somos nós. Quem busca atalhos somos nós. Mas necessariamente a gente vai ter que voltar na linha e continuar a linha reta. Então, olha quantas coisas que nós temos que ressignificar. Então, o 6º degrau é da simplicidade, da essência. Aí vamos para o 7º degrau. Altruísmo. Aí você já nem pacifica mais os seus sentimentos. Você não pede paz, você é a paz. Você vê a diferença ou não? Porque no 3º degrau, nós estamos falando de pacificação dos nossos sentimentos. Então você pede paz. No 7º degrau, você não pede mais paz, você é paz. Você já se torna um pacificador. Um pacificador. Aí acaba o primeiro ciclo, o 7º degrau. Aí eu vou para o 8º, que é o mais complicado de todos, que é exatamente o Evangelho da tarde de hoje. A parábola dos bons samaritanos. O 8º degrau, caridade. Caridade é o amor universal. Porém, isso está escrito nos Evangelhos, Allan Kardec usou essa palavra, século XX também, vários autores usaram essa mesma palavra, até aí não teria problema nenhum. Mas chegou o momento de nós ressignificarmos essa palavra. Ressignificarmos essa palavra.
darmos um outro entendimento a essa palavra. Por quê? Para eu fazer a caridade, eu tenho que estar no 8º degrau. No 8º degrau. Passei pelos 7. Aprendi um pouco de todos os 7, para fazer a caridade. Então eu vou trocar a palavra caridade, oportunidade de trabalho. Então, não estou fazendo caridade, estou tendo uma oportunidade de trabalho. Veja, isso é uma ressignificação. Por quê? Se eu achar que eu estou fazendo a caridade, e eu vou ficar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos fazendo caridade, 80 anos fazendo caridade, quando acontecer qualquer coisa na minha vida, o primeiro que eu vou cobrar é Deus. Eu fiquei 80 anos fazendo a caridade, e agora aconteceu isso comigo. Aí vem a pergunta clássica: por que comigo? Vamos inverter essa pergunta. Por que não comigo? É mais justo. Então, cada vez que eu acho que eu faço a caridade, inconscientemente, eu estou alimentando o meu ego. E eu vou cobrar isso a médio e longo prazo. Quantos religiosos desencarnam, aliás, quem dá mais trabalho no plano espiritual são os religiosos, principalmente os tal espíritas, eles são terríveis, vocês já ouviram falar deles, são terríveis, dão trabalho no plano espiritual, porque conhecem, lembra a história da lente? Do óculos? Conhecem, já chegam querendo falar para o Kardec, se não tiver, pode ser um Chico Xavier, chegam assim, já chegam assim, um Leon Denis, quem sabe, já chegam, né, com essa postura, E por que os religiosos, de forma geral, dão muito trabalho no plano espiritual? Porque ficaram a vida inteira fazendo caridade. E nenhuma vez fizeram caridade. Porque eles estavam tendo oportunidade de trabalho. Eram espíritos de planeta de provas e expiações. Que estavam tendo, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, porque Deus, quando é extremamente bom, Ele é justo, e quando Ele é extremamente justo, Ele é bom. Okay? Então Deus não quer que a gente pague pela dor, pelo sofrimento, pelo sacrifício. Não, Ele quer que a gente retribua pelo Então o bom samaritano ali, ele usou os 7 degraus. Esse sim fez a caridade. Esse fez, literalmente falando. Literalmente, não perguntou nada, quem era, quem não era, simplesmente doou o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro, para uma pessoa desconhecida, sem esperar nenhum tipo de retribuição, aliás, ele tinha certeza que não tinha nenhum tipo de retribuição. Simplesmente fez por fazer. Então foram passando doutores da lei, sacerdotes, cada um olhou aquilo de um jeito, de uma forma, porque se achavam acima daqueles seres que estavam naquela condição, se achavam superiores, extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Aí vem um marginalizado, porque Jesus tinha isso, ele usava as pessoas marginalizadas, as pessoas que não tinham valor nenhum dentro daquela sociedade, dentro daquela cultura, e trabalhava a parábola em cima dessas situações. Esse fez a caridade. Então, para se fazer a caridade, você precisa ter os 7 degraus. E as raras vezes, não que eles não estejam, nós que não percebemos com tanta intensidade, mas as raras vezes que os espíritos do degrau de cima estiverem conosco, conversando, no trabalho do dia, nenhum deles falou a palavra caridade. Se você estudar os livros, nenhum espírito superior fala a palavra caridade. Eles falam a oportunidade de falar. Estou falando do degrau de cima, 2, 3 degraus de cima. Eles não usam a palavra caridade, eles usam a palavra oportunidade. Próprio Jesus falou: bom, meu pai é bom. Olha, interessante isso. Quando questionaram se ele era bom, não, meu pai é bom. Deus. Então veja como chegou a hora da gente ressignificar. Por quê? Nós não somos mais
espíritos infantis na questão religiosa. Não somos mais, já evoluímos. Então, a oportunidade que nós tivemos de trabalho, de ajudar o próximo, de fazer algo por alguém, não importa, não importa. Até porque felicidade, uma fórmula matemática da felicidade igual, realidade menos expectativa. Felicidade igual, realidade menos expectativa. Faça simplesmente pelo prazer de fazer. É o alimento do seu espírito. Se vão retribuir, se vão agradecer, você fez para você, por você. Você fez por você. Um alimento essencial para o seu espírito. O seu espírito precisa de alimento. Que alimento? É o amor que você dá. Aquilo que você faz. Aquilo que você compartilha. Aquilo que você envolve. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Até segunda-feira. Estourei o tempo, né, João? De novo. Desculpa, ok? Vamos agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, né? Tudo isso que nós aprendemos nessa tarde. E agora, todo mundo sempre pensa no seu lar, na sua família. Vamos vibrando para o nosso lar, para a nossa família. Vamos vibrando por todo o mundo. É pela paz no mundo. Por todo o nosso planeta Terra. Graças a Deus, graças a Jesus. Os médios que estão dentro, cantando a prece de transição. possamos na próxima segunda-feira estarmos novamente aqui, reunidos em teu nome. Com esta prece, nós pedimos permissão para darmos por encerrado o Evangelho da tarde de hoje, que assim seja. Vamos com Deus, vamos na paz do Senhor. Até segunda. Obrigada a todos.